Diz assim: o convite da graça. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra direcionada a nós. Esse texto tem um título que é o convite da graça. É preciso que nós entendamos quem é Deus, conheçamos o coração, os propósitos deste Deus amoroso, deste Deus misericordioso, que tem um coração de pai. E como um pai que ama de verdade, um pai que tem grande apreço pelos seus filhos, Ele está sempre nos chamando para a sua presença. O primeiro versículo começa com um comando, um chamado: vinde, né? Às vezes a gente ministra muito isso, a gente ministra isso todos os encontros, no Peniel, tem um momento ali que já faz parte de um processo de reflexão de vida, no encontro com Deus, né? Um encontro que a igreja faz no fim de semana. Tem um momento, a primeira ministração, que é Peniel, chama-se Peniel. A gente começa a levar as pessoas a uma reflexão de vida, e ali nós temos um momento onde a gente diz que as pessoas crescem, não todas, mas muitas pessoas sofrem isso, no seio da família, ouvindo do pai e da mãe: vai para lá, menino, agora não posso falar com você. Vai para lá, menino, você não está vendo que eu estou ocupado? Minha filha, você não está vendo que eu estou trabalhando? Né? E a gente fica o tempo todo querendo a atenção dos pais, querendo o amor dos pais, querendo o cuidado da nossa família, das pessoas que no primeiro momento da nossa vida são referência para nós, mas nós ouvimos: vai para lá, vai para lá, vai para lá. E é importante que nós saibamos que este Deus, que é o nosso Pai Celestial, o nosso Pai Espiritual, Ele não é um Deus que diz: vai para lá, vai para lá, vai para lá. Ele é um Deus que diz: vem para cá. Ele nos quer na presença dEle, Ele nos quer pegar no colo, Ele quer tratar conosco, Ele quer dialogar conosco, Ele quer se relacionar conosco num diálogo muito franco, porque Ele diz: vinde e arrazoemos. Ou seja, Ele está dizendo: eu sou um Deus de braços abertos, eu sou um Pai que amo incondicionalmente, amei você desde antes de você me conhecer, te amo hoje e vou te amar eternamente. Então os meus braços, que são os braços da graça, estão continuamente abertos para nós. Nós temos que entender isso, que Deus nos ama incondicionalmente. Deus, quando decidiu te amar eternamente. Ou seja, Ele não vai deixar de te amar amanhã, Ele não vai deixar de te amar o mês que vem. Não será um pecado seu, uma falha sua, uma queda sua, que vai impedir que Deus continue te amando. Ele vai te amar sempre, porque o amor dEle é um amor eterno. Eu digo sempre que a gente tem que distinguir o ser humano, o homem, de Deus, porque o homem é uma coisa, Deus é outra completamente diferente. O homem é limitado nos seus afetos. O homem tem uma capacidade humana de amar limitada, mas o amor de Deus é ilimitado. O amor de Deus é permanente, o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus é eterno. E se isso te traz algum tipo de alegria ao coração e de benefício, eu queria que você desse um aplauso a esse Deus que ama, a esse Deus que é Pai, esse Deus que nos diz: vem para cá, né? Vem para o meu colo, vem para a minha presença. Por que também Ele diz isso? Não só porque nos ama e porque nos quer na presença dEle, mas porque quer nos dizer que nos aceita do jeito que estamos. Deus te aceita do jeito que você está. Deus te aceita do jeito que você é.
com uma ressalva. Se você vier para se relacionar com Ele, Ele quer ter o direito de te fazer melhor. Ele quer trabalhar na sua vida para que você seja uma pessoa melhor. Quando a gente vem para Deus, quando a gente se aproxima de Deus, Deus conserva na nossa vida tudo que é bom que Ele mesmo colocou, mas Ele tira o que é ruim. E Ele acrescenta no lugar daquilo que era ruim, coisas boas, coisas novas, coisas maiores e coisas melhores. Ele tira os valores mesquinhos, medíocres desta vida. Ele tira o egoísmo, Ele tira o individualismo da gente. Ele tira a mediocridade e Ele nos faz pessoas nobres, pessoas excelentes, pessoas que não vão viver uma vida só para si, mas vão pensar no todo, vão pensar no bem comum, vão ser capacitados por Deus para ajudar não poucas pessoas, mas muitas pessoas, porque Ele tem o poder de fazer tudo isso através do seu Espírito, quando o seu Espírito vem habitar em nós. Então o primeiro aspecto é: vem para mim, porque eu te amo. O segundo aspecto é: vem para mim do jeito que você está, mas me deixa te melhorar, me deixa te fazer uma pessoa mais santa, mais honesta, mais verdadeira, mais segura, mais confiante em mim e em você mesmo, né? Eu falei isso, que quando eu cheguei, eu era uma pessoa insegura, uma pessoa sem uma personalidade deformada. Antes de eu conhecer Jesus, eu tinha a sensação na minha casa, na minha vida comum, no meu lar, que a empregada da casa mandava em mim. A moça que trabalhava lá, ela definia o que eu ia comer, como as coisas tinham que ser. Porque era uma pessoa insegura, uma pessoa carente, uma pessoa frágil. Mas Deus faz isso. Ele nos recebe dessa forma, carentes, frágeis, necessitados, às vezes deformados na nossa personalidade, adulterados no nosso caráter. Queridos, chegamos com muitas coisas na presença de Deus, que são hábitos, que são atitudes de pessoas de mau caráter. Mas Deus não se importa com nada disso, porque Jesus mesmo disse que Ele não veio para os que estavam sãos, Ele veio para os que estavam enfermos. Então Ele diz: vem que eu te aceito do jeito que você está, vem que eu te aceito do jeito como você é, mas eu quero que você me dê a oportunidade de trabalhar na sua vida para que você seja uma pessoa sempre melhor. E isso é uma das coisas das quais nós não podemos abrir mão. Primeiro, de entender que Deus pode nos fazer melhores, e também entendermos que não só Ele tem o poder de nos fazer melhores, como Ele tem o poder de fazer a nossa vida ser melhor. Por isso esse convite é um convite especial, que não é um convite feito para todos. É um convite para todos, mas eu quero dizer assim, de uma forma específica: se você está aqui, é porque Deus te acessou de uma forma pessoal. Deus te escolheu no meio de uma multidão para te dizer: vem para junto de mim, porque eu quero fazer de você uma pessoa melhor, e eu quero fazer a sua vida uma vida muito melhor. Quantos se alegram com isso? Quantos recebem isso da parte de Deus? Então dê um aplauso ao Senhor. E Ele diz: vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, Ele continua nessa linha de dizer: eu te amo, eu te quero na minha presença, eu te aceito como você está, eu te aceito como você é, e eu quero que você traga para mim também os teus problemas. Amém? Uma das coisas que nos sobrecarrega, e essa era uma sensação que eu tinha antes de conhecer a Cristo, era que eu carregava uma porção de problemas sobre os meus ombros. Gente, a gente chega na presença de Deus cansado. Eu cheguei cansado, porque eu estava lutando com a vida, eu estava carregando o mundo nas costas, e eu estava tendo insucesso, porque apesar de todo o esforço que eu estava fazendo, eu estava perdendo tudo que eu amava e tudo que eu tinha conquistado. Eu perdi meu casamento, eu perdi a empresa que eu montei, eu perdi a minha confiança, minha autoconfiança, porque quando você é traído, quando você é deixado, quando você é rejeitado por alguém, num relacionamento, num casamento,
você fica com a sua estima lá embaixo. Então eu cheguei assim me sentindo um zero, um nada. Como diz aí o povo da Igreja Universal, eu não cheguei no fundo do poço, eu cheguei me sentindo no subsolo do poço. Eu não sei se embaixo do fundo do poço tinha alguma coisa, mas se tinha, eu estava lá no quinto piso. E muito, muito abatido, muito triste, com problemas. Um dos problemas era a minha família. Então eu quero te dizer nessa manhã, Deus te tirou da cama, Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele te quer, que Ele te aceita, do jeito que você está, com os problemas, com os pecados e com as suas necessidades. E Ele quer que você aprenda a trazer para Ele o seu problema, porque se tem uma coisa que glorifica a Deus, é transformar os nossos problemas em soluções, é transformar as nossas guerras, as nossas lutas em vitórias, é transformar o nosso opróbrio, a nossa vergonha em testemunho de glória e de vitória. Quantos recebem isso? Dá um aplauso aí bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Então aprende isso, que existe um Deus que te ama, que existe um Deus que é Pai, e consolida isso na tua mente. Não deixa que nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nada nem ninguém, te demova desse sentimento, desse pensamento de que Deus te amou e te escolheu e te selou para Ele, para que você viva debaixo do manto, do cuidado desse amor, numa aliança eterna. Ele vai te amar para sempre. Ele vai te amar incondicionalmente. E Ele diz, vinde e arrazoemos. Ou seja, dialoga comigo. Vamos buscar a razão de cada coisa, de cada situação na sua vida. Ou seja, esse Deus que nos ama, esse Deus que é Pai, Ele enviou Jesus para, através de Jesus, nos salvar, nos introduzir na sua presença e fazer de nós pessoas capazes de nos relacionarmos com Deus. Olha, uma coisa importante que nós precisamos aprender é levarmos as nossas questões a Deus. Você está passando por um problema, não adianta você se desesperar, você arrancar seus cabelos, você buscar o socorro de qualquer pessoa, porque muitas vezes no momento do desespero, da angústia, se tomamos caminhos de precipitação, se tomamos decisões oprimidos por alguma circunstância, acabamos indo buscar ajuda de pessoas que nessa hora se aproveitam de nós, que querem nos explorar, que vão ser maus conselheiros, que vão dar conselhos que são maus conselhos, ou seja, não são conselhos vindos do coração de Deus, não são conselhos para o nosso bem. E você tem que entender que o nosso Deus chama-se Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro. Ele é um Deus conselheiro. Ele é um Deus que quer nos direcionar, que quer nos mostrar o caminho. A Bíblia diz que quando nós estivermos diante de alguma situação que nos pareça uma encruzilhada, para onde eu vou, Senhor? Eu faço isso, eu faço aquilo. A Bíblia diz que quando a gente estiver assim, numa situação importante da nossa vida, que a gente não sabe como agir, o que nós devemos fazer? Crê no versículo que diz, ouvirás atrás de ti uma voz que te dirá, andai por aqui porque este é o caminho. O que representa esse versículo? Que se eu parar para levar o meu problema para Deus, se eu dobrar os meus joelhos e pedir para Deus, Senhor, eu preciso da tua luz, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua solução nesse problema, Deus vai te iluminar, Deus vai te instruir e Deus vai te capacitar a obter êxito naquele pleito, naquela necessidade. Quem recebe isso? Dá um aplauso a Ele. Obrigado, Senhor, pela sua instrução. Obrigado por estar sempre conosco, disposto a nos ouvir, a nos receber com as nossas demandas, com os nossos problemas. Aprenda isso, a levar os seus problemas para Deus, porque
quando você aprender esse caminho, a sua vida não só será uma vida revestida de glória, uma vida coroada com vitória, mas você se transformou já nesse momento num instrumento para direcionar pessoas também por esse caminho. Quando nós temos experiências com Deus, de estarmos buscando a face de Deus, de estarmos pedindo para Deus soluções na nossa vida, e aprendemos a ouvir a Deus, e aprendemos a obedecer os comandos dEle, o que sempre nos traz vitória, o que acontece? A gente vence as nossas próprias guerras. E se eu aprender a vencer as minhas próprias guerras, se eu aprender a buscar em Deus solução para os meus próprios problemas, será automático eu também saber resolver problemas das pessoas fazendo uso desse mesmo recurso. Amém? É o que a gente faz quando a gente é líder. As pessoas que ainda não conhecem a Deus na intimidade, as pessoas que ainda não têm uma maturidade espiritual para buscarem a Deus sozinhos, buscam a oração do líder da célula, buscam a oração do pastor da geração, buscam a oração do apóstolo, para que venha uma resposta de Deus, para que venha uma solução do alto. E o apóstolo René diz isso sempre, né? Que um dado de maturidade na nossa vida espiritual é quando a gente para de buscar os livros de autoajuda e busca a ajuda que vem do alto, né? Tem alguém lá no céu reinando, vivendo de forma soberana e capaz de representar na sua vida ajuda para todo e qualquer problema que você tenha. Seja ele pequeno ou seja grande, Deus quer resolver os seus problemas. Quem se alegra com isso? Dá um aplauso ao Senhor. Às vezes pensamos, esse problema é pequeno demais para Deus. E acabamos tropeçando nesse problema que é tão pequeno para Deus, mas ele é grande o suficiente para nós. Então o problema fica sem ser resolvido. Entenda uma coisa, Deus não é homem para ficar atrapalhado se tiver que falar no telefone com uma pessoa que está na porta dando um recado ao mesmo tempo. Deus, ele está em todo lugar, em todo tempo, ele ouve a tudo, ele ouve a todos, porque ele é Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele pode ouvir a oração, o pedido de todos nós aqui ao mesmo tempo, das pessoas que estão lá na rua, dos milhões que estão correndo pelas avenidas de São Paulo. Deus pode ouvir a todos imediatamente, instantaneamente, simultaneamente e também responder a todos. Por quê? Porque ele é Deus. Então nós temos que consolidar essas coisas na nossa vida e fazermos uso desse poder, de pegarmos as nossas questões interiores, as dores da nossa alma, as nossas aflições, e aprendermos a dobrar os nossos joelhos e a chorarmos diante de Deus, e pedirmos para Deus soluções, ao invés de ficarmos agitados, atribulados, correndo de um lado para o outro, e tentando resolver problemas sozinhos, que se formos resolver sozinhos, não serão resolvidos. Você está compreendendo? Então, Deus está te dizendo nessa manhã, eu te amo, eu te quero junto de mim, vem do jeito que você está, eu te aceito do jeito que você é, mas eu posso te melhorar, e vem e traz tudo que você tiver de encrenca, tudo que você tiver de problema, o que você achar mais difícil, o que para você parece um problema aflitivo, angustioso, insolúvel, eu vou resolver, porque eu sou o Deus para o qual não há impossíveis. Ele é o Deus dos impossíveis, e eu acho que você devia dar um aplauso a Ele agora. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor, por nos amar desta maneira. E Ele diz assim, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Assim que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus está usando aqui nesse versículo dois elementos vermelhos, eram as tintas, eram os corantes da época,
de Moisés, da época do povo de Israel, da época de Isaías. Isso aqui é 700 anos antes de Cristo, para fazer uma alusão ao poder do sangue de Jesus, dizendo: o poder do sangue de Jesus purifica pecados, perdoa pecados. Ou seja, o que Deus quer te dizer nessa manhã? Que é uma coisa que tem que ficar gravada em você, consolidada na sua estrutura espiritual como um cristão forte, de que não há pecado seu ou de quem quer que seja que Deus não possa perdoar, que o sangue de Jesus não possa tornar branco, se houver arrependimento. Não importa o seu pecado. Tem gente que fica oprimido, bloqueado pelo espírito de acusação, porque deu um escorregãozinho ali, porque se deixou dominar pelo pecado de novo, e por causa disso já acha que Deus não lhe quer mais. Mas eu falei que o amor dele é o quê? Incondicional e eterno. Então, Deus não nos deixa de amar porque pecamos, porque falhamos. Ele sabe que nós vamos falhar em algum momento, que nós vamos pecar. Isso não é liberação, nem conselho para a gente viver pecando, porque o pecado traz destruição. O pecado ele é excitante, o pecado ele é emocionante, quando ele está nos tentando, quando ele está nos incitando, quando ele está acontecendo, mas o resultado que ele deixa depois é muito ruim. O pecado ele tem como seu salário a morte. Então por que eu devo pedir para Deus me livrar das tentações, me guardar do mal, me livrar de pecar contra Ele? Porque todas as vezes que eu pecar, Deus vai me perdoar, porque Ele me ama muito. Ele me ama incondicionalmente, Ele me ama eternamente. Mas o pecado que eu cometer vai acumulando consequências na minha vida, e vai trazendo sobre a minha vida danos. Aquele que peca no pecado da sensualidade, no pecado da prostituição, peca contra o seu próprio corpo. Está chamando para si enfermidades, tanto de alma quanto físicas. Aquele que peca com vícios, está destruindo células do seu corpo, está matando suas células. Os que fumam, estão matando as células do pulmão, os alvéolos, que em vez de ficar cheios de oxigênio, que representa a vida no teu sangue, vai encher seu sangue de produtos químicos, de nicotina, até de pólvora. Você sabia que no cigarro tem pólvora? Tem pólvora no cigarro, para queimar mais depressa, e você acender outro. É terrível. Você está fumando, você está inalando pólvora, fumaça de pólvora, né? Então, só que Deus sabe dessas coisas. Por isso ele tem um versículo que ele diz assim: filhinhos, estas coisas, é uma exortação de João, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo. Então, eu tenho que entender isso. Essa palavra aqui, ela me transmite isso, de que não há pecado que Deus não possa perdoar se você se arrepender. Você pode ter feito um aborto, você pode ter matado uma pessoa. Eu ontem, meditando nessa palavra, quase 2 horas da manhã, eu lembrei de um exemplo de um pastor que eu conheço. Pastor, hoje é pastor de uma igreja, mas que antes de entregar a vida dele para Cristo, ele matou 40 pessoas. É um cangaceiro gospel. Mas Deus decidiu usar de misericórdia para com aquele homem, perdoar aquele homem. E eu digo que esse espírito de acusação, ele é um espírito enviado pelo diabo para separar os filhos de Deus da graça de Deus. Separar você de Deus, te acusando e te dizendo que o seu pecado não tem perdão. Pois eu quero te dizer que o seu pecado tem perdão sim. Desde que você se arrependa e você clame a Deus e diga: Senhor, eu não quero fazer mais isso. Eu quero ser uma outra pessoa, eu quero mudar. E esse clamor, é como disse o pastor Alexandre aqui no altar, é um clamor por uma libertação, a ponto de Deus te levar a um estágio onde você vai ter nojo do pecado. Eu profetizo isso sobre a sua vida, que o Espírito de Deus vai te levar a um nível de convencimento, de arrependimento tão profundo, que você vai ter nojo
dos pecados nos quais você ainda tropeça, em nome de Jesus. Se tem alguém que recebe, dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Eu lembro que eu aceitei Jesus numa associação de homens de negócios, e quando eles iam dar testemunho, cada um tinha uma frase de impacto lá. E tinha um que dizia: o nosso Deus não patrocina fracassos. Eles falavam isso toda reunião, isso gravou em mim. Então, entenda que você não está aqui cumprindo um rito religioso, pagando um preço aqui em troca de nada, acordando cedo, vindo para a igreja em vão. Não, você está diante de um Deus que vai mudar a sua sorte, que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar a sua família, que vai restaurar a sua alma, que vai curar suas feridas, que vai mudar a sua história de vida material, que vai mudar o seu sentido de viver, porque vai fazer de você uma pessoa útil para além dos limites da sua própria casa. Ou seja, você não vai ser uma bênção só dentro do seu lar, você vai ser uma bênção na vida de milhares de outras pessoas. Quem recebe isso? Diga amém e dê um aplauso a Jesus. E um outro chegava lá nessa associação e dizia sempre assim: quem aqui conhece as 3 coisas que Deus não conhece? E aí todo mundo ficava: Deus não conhece alguma coisa? O que Deus não conhece? Deus não conhece um problema que Ele não possa resolver. Deus não conhece um pecador que Ele não possa amar. E Deus não conhece um pecado que o sangue de Jesus não possa encobrir. Quando Jesus venceu naquela cruz, derramando ali o seu sangue para perdoar o seu pecado, Ele o fez isso uma vez por todas, eternamente. Dá um aplauso a Ele, por favor. Aleluia. Muitos já ouviram essa frase dizendo: o sangue de Jesus tem poder. Um dia nós estávamos lá num acampamento, e tinha um apóstolo lá, nós estávamos dormindo tudo em beliche no acampamento, era um encontro da igreja, e tinha uns beliches. Eu estava dormindo no beliche de cima, tinha um outro apóstolo dormindo no beliche de baixo, e do lado dele tinha um outro dormindo no mesmo nível que ele. E o apóstolo que estava embaixo de mim roncava feito uma serraria. Era um ronco assim, meu Deus do céu. Era terrível, era escapamento de moto cerrada. A gente não conseguia dormir. E aí o outro apóstolo, que estava muito incomodado, ia lá, mexia nas cobertas dele, parava por alguns segundos e voltava a roncar, e parecia que quando voltava o ronco era mais forte. E aí foi de novo e mexeu, e cutucou umas 3 vezes, e uma hora ele chegou e pegou assim, fez assim com a mão assim, e pegou na costela dele e falou: para! E aí esse apóstolo acordou assustado, gritando, e disse assim: o sangue de Jesus tem poder, Fábio, me ajuda, o inimigo está aqui me atacando. Ele achou que era uma batalha espiritual no meio da noite, mas na verdade quem estava vivendo a batalha espiritual era a gente, que não conseguia dormir, porque o ronco dele estava atrapalhando todo mundo, né? Então, eu quero dizer o seguinte, nós precisamos... Eu até me perdi, por que eu estou contando essa história aqui? O sangue de Jesus tem poder, exatamente. Faz 2 noites que eu durmo bem pouco, por isso que eu estou um pouquinho cansado. Mas a unção vai suplantar a fraqueza humana aqui, aguenta aí. Então o que acontece? O sangue de Jesus tem poder. Muitos já ouviram essa frase. Agora eu te pergunto, o sangue de Jesus tem poder para quê? O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Esse é o poder do sangue de Jesus. Todas as vezes que você falhar, que você errar, que você pecar, se achega a Deus com sinceridade de coração e fala: Senhor, me perdoa. Eu caí de novo, eu pequei de novo, eu tropecei outra vez, eu não quero isso para mim. O Senhor sabe o que está no meu coração e sabe que o meu desejo é ser santo, o meu desejo é ser agradável a Ti, mas agora eu te ofendi, agora eu te entristeci, Espírito Santo.
Porém, eu creio no que está escrito. De que quando eu peco, se eu me arrependo, eu tenho um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, que intercede por mim perante o Pai. E fala: Pai, ele está pedindo perdão lá em meu nome, perdoa ele. Ele está se cobrindo com o poder do meu sangue, Senhor, liberta ele do inimigo. E quando você invoca o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida, você é completamente purificado, você é renovado. E ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, ou rubros como o carmesim, você ficará mais branco do que a lã, mais alvo do que a neve. E isso é toda hora, isso é todo dia, isso é em todo tempo. Se você se alegra com isso, dá um aplauso bem forte ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Libertador. Porque isso é um mecanismo de anular na nossa vida as obras do diabo. Quando, por exemplo, liga um casal que está discutindo, que está brigando, primeiro eu dou lá os conselhos: não, calma, para com isso. Não, larga essa frigideira agora. Não faça isso, mulher. Né? Não põe ele para fora não, espera aí, calma. Né? E dá esses primeiros socorros aí, mas em seguida uma oração. Vamos orar? Calma, vai ficar tudo bem. Vamos orar. Pai, cobre este casal com o poder do sangue de Jesus. Pronto, o diabo foi aniquilado na hora, porque o sangue de Jesus traz o perdão dos pecados. Perdoa, Senhor, as ofensas, palavrões, as palavras ruins liberadas por eles, porque de vez em quando são umas coisas feias, né? Não é? Eu quero que você morra. Misericórdia. Precisa pedir perdão por uma palavra dessa. É uma palavra de morte, é uma sentença de morte. E a gente precisa se arrepender. Nós precisamos entender que existe toda essa graça direcionada a nós, mas que também nós precisamos crescer, evoluir espiritualmente, nos tornando pessoas sensíveis a Deus. Pessoas que são capazes de discernir o pecado, de reconhecer o pecado quando ele acontece. Porque se não houver na nossa vida essa sensibilidade para discernir os pecados e nos arrependermos deles continuamente, eles podem começar a gerar na nossa vida um efeito cumulativo. E o que o efeito cumulativo do pecado faz na nossa alma? Vai matando a nossa alma, vai matando o espírito, e aí entramos num processo chamado apostasia espiritual. É um esfriamento, onde a palavra de Deus não faz mais efeito na gente, a gente não sente mais a presença do Espírito Santo, não faz muito sentido estar na igreja, a palavra de Deus não nos toca mais, e isso é muito perigoso, porque isso representa um processo de encaminhamento para um óbito espiritual. Mas eu profetizo sobre a sua vida, vida. Eu profetizo sobre a sua vida espiritual, avivamento. Eu profetizo sobre a sua vida espiritual sensibilidade permanente ao pecado e capacidade de fugir do mal e da aparência do mal, em nome de Jesus. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Então não tem problema que Deus não possa resolver, não existe um pecador que Jesus não possa amar. Se você se sente um pecador, pode ter certeza que você é a classe certa de pessoas que o Senhor ama e Ele quer na presença dEle. E não existe um pecado que o sangue de Jesus não possa encobrir, não possa apagar e anular o seu efeito. Amém? Mas Ele diz uma coisa importante, que fala exatamente agora dessa relação de duas mãos estabelecida por Deus para o nosso relacionamento com Ele. Deus está falando de quem Ele é, de como Ele pensa, do que Ele age, do que Ele sente em relação a você. Mas aqui Ele começa já no versículo 19, falar de algo que depende de nós. Porque Deus não criou você fazendo de você um fantoche. Você não é uma marionete. Você não é um robô controlado por controle remoto. Você é um ser criado à imagem e semelhança de Deus, a quem Deus deu uma das suas características, que é o poder de escolha,
que é o livre-arbítrio. Ou seja, tudo vai depender sempre da vontade que existir no seu coração e da atitude que você tiver em relação a Deus. Amém? Olha o que está escrito aqui. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então preste atenção, que esse é um convite. Venha para mim, venha para a minha presença, venha para debaixo desse guarda-chuva da minha proteção, venha para este lugar que é uma fonte, onde você pode ser saciado de tudo, nos peitos de El Shaddai. Mas isso tem um preço. Uma parte do preço foi paga por Deus. Jesus morrendo naquela cruz, não preso, não capturado, não acorrentado pelos soldados romanos, mas entregue espontaneamente aquele sacrifício, porque Jesus era um homem com poder sobrenatural e ninguém poderia prendê-lo. Não haveriam exércitos em Roma naqueles dias que poderiam deter Jesus, prender Jesus. Jesus desaparecia no meio das pessoas. Jesus sumia aqui, aparecia lá. Ele não era qualquer pessoa, ele era o Filho de Deus. Gosto de mostrar sempre uma passagem que às vezes fica oculta aos nossos olhos, que a gente vê Jesus muito humano, muito bonzinho, filho do carpinteiro, não querendo se mostrar muito na questão assim dos milagres, do poder sobrenatural. Eu creio que Jesus, ele tinha um cuidado para nunca ultrapassar a linha do ser homem, porque a Bíblia diz que ele veio como um Cristo homem. Ele tinha que viver pela fé, ele tinha que fazer as coisas, ainda que com poder sobrenatural, guardando os limites de ser um homem. Tanto é que Filipenses diz que ele não usurpou ser igual a Deus. Em nenhum momento ele diz, não, vou fazer aparecer pão aqui. Não, ele venceu todas as coisas, dependendo do Pai, e se submetendo aos limites que o Pai colocava para ele, no que dizia respeito ao uso do poder que ele tinha. Mas quando era necessário, ele usava o poder. E quando alguém estava querendo pegar ele e jogar ele do penhasco, então ele sumia, ele desaparecia, ele se ocultava. Se era para edificar a fé dos discípulos, dar uma experiência sobrenatural a Pedro, ele andava sobre as águas. Mas tudo isso com um objetivo, não de se ufanar, não de se enaltecer, e sim de mostrar que ele era um homem-deus. O livro de João, ao qual estou me referindo, é um capítulo próximo à crucificação, onde diz que a guarda romana chegou com Judas, que era o delator, mostrando quem era Jesus, apontando quem era Jesus, porque Jesus estava lá no meio dos discípulos, e ele tinha uma figura normal, comum. É como se tivesse um grupo aqui, como vocês aqui, e um de vocês fosse Jesus. Como é que eu ia saber quem era Jesus aqui no meio? Se eu não conhecia esse grupo, se eu não era próximo desse povo. Então tinha muita gente ali com Jesus naquela hora e precisava que Jesus fosse apontado, fosse indicado para poder ser preso. E Judas vem então com a guarda dos sacerdotes, dos fariseus da época lá, os religiosos da época, que vieram para prender Jesus. E quando dizem assim, quem é Jesus de Nazaré? Ele vira para o lado e fala, sou eu. Só no falar sou eu, diz a palavra, e todos caíram por terra. Ou seja, uma palavra de Jesus derrubou o exército todo que estava lá. Caiu todo mundo sentado no chão. E acho que naquela hora temeram, né? Mas foram ali com uma missão. E Jesus deixou claro, vocês não estão prendendo qualquer pessoa, vocês estão prendendo alguém que está indo espontaneamente. Ele diz, você acha que, Pedro, não precisa usar essa espada aí e cortar a orelha de ninguém. Você acha que se eu quisesse, meu pai não poderia enviar 12 legiões de anjos? 12.000 anjos. 2 anjos vieram e destruíram Sodoma e Gomorra. 2 anjos vieram e destruíram 2 cidades. O que poderiam fazer 12.000 anjos? Destruir Israel inteiro? Destruir o hemisfério norte? A pedido de Jesus, a comando de Jesus? Mas é isso que é importante você entender a respeito desse Deus. Ele não veio para destruir nada. Ele não veio para submeter ninguém a juízo. Ele veio para nos salvar.
E ele decidiu espontaneamente ir para aquela cruz, derramar ali o seu sangue, para que através do seu sangue todos os seus pecados fossem perdoados e a sua vida fosse salva. Você recebe isso? Você se alegra com isso? Dá um aplauso a ele. E Jesus vai para aquela cruz, faz aquele sacrifício, e na hora de morrer, ele diz: está consumado. Ou seja, a parte que competia a nós, Pai, foi feita. Agora vai depender deles. Então aí, nesse momento, está consumado, se encerra a jurisdição de Deus, o plano realizado por Deus de salvação, e começa a parte do homem, que é todo aquele que fizer desse sacrifício a sua ponte de salvação, a sua ponte para se encontrar com Deus, todo aquele que depositar em Jesus, ali na cruz, a sua fé, tomando posse do benefício que aquela morte trouxe para nós, ou seja, o benefício é vida, ele ficou com a morte para nos dar vida, ele ficou com a culpa, com o castigo para nos dar o perdão e a absolvição. Todo aquele que crê dessa maneira, realmente será perdoado, realmente será absolvido, realmente será livre de muitas das consequências do pecado. Entre todas elas, a mais importante, a condenação eterna, a morte eterna, a segunda morte. Amém? Nós vamos ter que passar pela primeira morte. Vamos ter que um dia sair desse mundo aqui. Mas quando sairmos, não estaremos caminhando na direção da morte eterna, não vamos acabar, não vamos deixar de existir, sim, vamos ingressar na verdadeira vida, que é a vida eterna. Amém? E isso é um grande benefício, uma grande recompensa, doada por Deus graciosamente a nós, porque Ele nos ama. Mas o que a gente precisa fazer? O versículo 19 diz que tem uma parte que compete ao homem. E que parte é essa? Se quiserdes. Entenda uma coisa, queridos. Deus está à procura na terra de homens com sede. De homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Acho que só tem escrito na Bíblia Católica isso aí. Eu procurei isso na nossa Bíblia, não tem. Mas faz sentido. Talvez seja um problema de tradução. Você já tinha ouvido isso, não tinha? Quem já tinha ouvido isso? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Parece versículo criado pelo Alziro Zarzur, lá aquele LBV lá. Né? De vez em quando ele cria uns versículos dele. Não tem problema, está se esforçando. Está se esforçando, Jesus vai alcançar ele. Mas o que acontece? Ele está dizendo: se quiserdes. Entenda uma coisa: tudo na sua vida, a sua relação com Deus, os seus problemas serem resolvidos, a sua vida mudar, você ser uma pessoa melhor, a sua vida melhorar, você ser uma pessoa honrada, você ser uma pessoa realizada, você ser uma pessoa vitoriosa, tudo isso depende de você querer, porque Jesus fez a parte dele, e fez tudo o que ele podia fazer. Ele foi às últimas consequências, ele deu a vida dele para nos salvar, ele deu a vida dele para nos conceder a fé, a salvação pela fé, a graça pela fé, a vitória pela fé. Então, agora eu só quero que você entenda isso, que tem uma parte que é você que tem que fazer. E isso representa desejo, isso representa sede. Jesus pregou na festa dos tabernáculos. Em João capítulo 7, quando ele chega na festa dos tabernáculos, ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Então preste atenção. Quando é que nós vamos beber de Deus?
Quando é que nós vamos receber respostas de Deus? Quando é que nós vamos conhecer a graça de Deus? Ou seja, o favor imerecido de Deus? Coisas vão acontecer, vai haver um mover sobrenatural na nossa vida, os milagres vão se manifestar, a nossa família vai se transformar, vai ser salva, a nossa vida material vai ser restaurada, eu vou me libertar do pecado, eu vou ser um instrumento para ganhar outros, a minha célula vai encher, a minha geração vai crescer. Quando Deus encontrar no meu coração e no seu coração sede. E eu digo para você, a gente precisa vencer o pecado, porque esse texto começa falando dos efeitos do pecado na nossa vida, e de como o pecado pode ser vencido através do arrependimento, através do poder do sangue de Jesus. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque um dos piores malefícios do pecado é ele roubar a nossa sede, ele tirar o nosso apetite espiritual. Deus dá graça, Deus dá unção, Deus revela a sua presença e o seu poder àqueles que têm sede. Então a gente precisa ter sede, a gente precisa desejar, a gente precisa querer, porque se a gente quer, Ele também quer. Ele já quer primeiro que nós, mas eu tenho sofrido um pouco. Liguei para um pastor, que no meu conceito tinha que estar no seminário, e falei assim: eu acho que eu estou cometendo um erro com você. Eu estou querendo mais o seu sucesso ministerial do que você mesmo. E eu já vou parar por aqui. Já estou me desanimando. Porque às vezes a gente cansa de investir em pessoas que não querem. E a gente não pode se zangar com elas. Elas têm o direito de não querer. Mas eu quero dizer para você, seja liberto. Seja restaurado, seja restituído de toda e qualquer inapetência espiritual, de toda e qualquer falta de sede espiritual que o pecado ou as coisas dessa vida produzirem em você. Porque a coisa que mais vai te dar sucesso, a coisa que mais vai resolver a sua vida, melhorar a sua vida, mudar a sua vida, é você ter sede de Deus, é você querer mais de Deus, é você querer ouvir a Deus, entender a Deus, estar com Deus, adorar a Deus e receber de Deus tudo quanto Ele comprou para você, a preço de sangue naquela cruz. É muita coisa boa, e as portas estão abertas, mas entenda uma coisa, tudo tem um prazo de validade, e a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A pessoa que fica aí brincando, a pessoa que fica aí distraída, a pessoa que fica dormindo, a pessoa que fica acomodada, querido, ela vai ficar para trás, ela corre o sério risco de ficar para trás. Porque a vida com Deus é uma vida de resultados reais, palpáveis. Mas depende disso, de nós queremos. Olha o que Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, se houver sede em você, pode vir, que eu sou uma fonte aberta, de águas cristalinas, que vai jorrar na direção de te dar amor, de te dar paz, de te dar unção, graça, provisão, suprimento, resposta, tudo que você precisar. Tudo. O Espírito Santo, tudo o que você quiser, mas você tem que querer, porque se você não quiser, se você não desejar ardentemente no seu coração, você ainda não está vivendo pela fé, e se você não viver pela fé, será impossível você agradar a Deus. A Bíblia diz: é impossível agradarmos a Deus. Uma das coisas que esse mundo, que essa era faz conosco, é nos fazer ficarmos presos, como falou o pastor Alexandre, aqui nas coisas da dimensão terrena. Ficamos só preocupados com o trabalho, com o dinheiro, com o filho, com a casa, com não sei o quê, com isso, com aquilo outro. E nos esquecemos de que a solução de tudo, que o equilíbrio para tudo, que a melhor performance de tudo é se eu buscar Deus em primeiro lugar. Se eu tiver sede por Ele, se eu não ficar detido pelo sono, pelo cansaço da semana, para vir, por exemplo, a um culto de domingo. Eu digo para você, eu sou feliz, porque Deus conserva no meu espírito a sede. Eu estou sempre com sede de Deus. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa para Deus, eu vou com plenitude de vontade, eu vou vibrando, eu vou celebrando. Eu venho para esse culto aqui, muitas vezes eu falo para vocês cansado. Quando a gente chega assim, às vezes 10, 15 minutos atrasado, que é um mau testemunho, não estou falando que eu estou certo, nem estou me justificando de chegar aqui 10, 15 minutos atrasado, 20 até, como cheguei hoje, é por causa do cansaço, porque muitas vezes a gente vai no limite e dá tudo que tem.
Ontem eu saí, ainda trouxe o apóstolo Canudo para vir aqui ver o templo, para ratificar aquela profecia de que isso aqui é nosso. Amém? Quem recebeu? Então declara comigo: obrigado, Senhor, porque esse templo que nós hoje alugamos, antes de terminar os 10 anos do contrato, será comprado pela Igreja El Shaddai, porque pela tua graça e pelo teu sobrenatural, isso aqui, esse lugar onde nós estamos pisando, é nosso. Uhul! O que vai fazer isso? A graça de Deus. A graça de Deus que libera o seu sobrenatural. Deus vai fazer pessoas que estão aqui e outras que não estão aqui ainda ficarem milionárias. Verdade. E não vai ser para ninguém se perder, para ninguém tropeçar. Vai ser para a pessoa poder, por tanto amor a Jesus, investir na obra de Deus. Nos ajudar a acabar esse templo, porque não pense que vai acabar esse templo aqui com oração. Vai acabar esse templo com dinheiro. Eu vou começar a orar, o cara do ar-condicionado diz assim: vem aqui dar essas máquinas para o senhor, 260 mil. Acontece, pode acontecer. Não, lógico, tudo começa pela oração, mas eu quero dizer assim, nós vamos orar, Deus vai nos dar recursos, e nós vamos comprar as coisas. Algumas coisas serão doadas. No começo dessa obra aqui, Deus moveu o coração do Brandão, ele deu o carro da esposa dele. Olha que esperto. Amor, Deus tocou no meu coração para dar o seu carro para Jesus. Mas Ele deu. E ela consentiu. E vão receber uma bênção poderosíssima, porque não há semeadura que a gente faça diante de Deus por amor, por fé, que Deus não responda de forma multiplicada. Amém? Então, o que eu preciso entender, queridos? Que eu não posso ficar aí disperso, desatento, acomodado, preso pelas coisas dessa vida, só preocupado, atribulado com dinheiro, com trabalho, com família, com status. Não, tem coisas espirituais, porque como falou o pastor Alexandre, cada dia que a gente vive na vida tão deliciosamente, tão maravilhosamente, a gente está dando um passo em direção à eternidade. Você está mais perto da passagem para o outro lado, a cada dia, a cada dia. Às vezes a gente olha no espelho assim e fala: ih, meu Deus, estou ficando velho. Os jovens não estão entendendo essa linguagem, porque quando a gente é jovem, a gente não sente dor, não sente cansaço, não se acha velho, não se acha, né? A gente se sente invencível quando a gente é jovem. Mas depois dos 45 você vai começar a ver a ação do tempo. Só que o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, cai um pouco as coisas, e você tem até o direito de ir lá dar uma arrumada lá, colocada no lugar, fazer uma plastiquinha, se precisar. Minha esposa está falando assim: amor, você está ficando com o nariz caído. Eu falo: para, que você é profeta. O nariz já é grande, ainda ficar caído? Meu Deus, que situação é essa? O que eu vou virar, a bruxa da Branca de Neve? Misericórdia. Por favor, não fique tirando, cadê o Léo? Não fique tirando foto de mim de perfil, tá? Porque quando tira foto de perfil e eu estou sorrindo, meu filho é a imagem de Ismael. É a imagem de Ismael. Mas eu sou feliz, porque eu sou descendente de Abraão 2 vezes, pelo pecado dele com a empregada, Ismael, e pela fé em Jesus Cristo, Israel. Amém? Então você está debaixo de uma dupla unção. Em nome de Jesus, de uma dupla bênção. Em nome de Jesus. Não vai ter como você não prosperar, não ser abençoado, não ser feliz, não conquistar, não realizar e não se multiplicar extraordinariamente, porque temos a promessa do nosso pai Abraão, selada no sangue precioso de Jesus. Quem recebe? Mas você precisa querer e você precisa ouvir. O que significa esse ouvir aqui? Para comer o melhor dessa terra. Significa ser sensível à voz do Espírito Santo e obedecer. Amém? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
Esse comereis aqui, não limite isso aqui só a comida, não. Porque às vezes alguns testemunhos lá da Universal é assim, eu posso comer o que eu quiser. Ótimo, isso é verdade. Deus nos abençoa com um suprimento valioso, precioso, de termos conforto, de podermos entrar num restaurante e comer aquilo que a gente está com vontade. Deus nos dá essa bênção, mas depende do quê? De querermos e de ouvirmos, de obedecermos. Jesus, nesse discurso que ele faz na festa dos tabernáculos, ele diz assim: aquele que crer em mim, conforme diz as Escrituras, de dentro dele fluirão rios de águas vivas. Então presta atenção, uma coisa é você ter sede e ir na fonte, no rio que é Deus, beber, se alimentar, mas chega uma hora que Deus fala: eu vou transferir essa fonte para dentro de você. E essa hora é quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí não só você vai poder buscar na fonte que é Ele, mas você vai se tornar um representante dessa fonte aqui na terra. E ao invés de você pedir coisas às pessoas, você vai ter a elas para dar. Em vez de você pedir emprestado, você vai emprestar. Ao invés de você pedir que alguém ore por você, você vai estar orando e ungindo muita gente. Você consegue compreender isso? Então esse é o desejo de Deus em relação à sua vida. Mas não pode ser só Ele a querer. Você tem que querer também. Amém? Você tem que querer também. Você precisa desejar Deus. Você precisa se esforçar por essa graça abundante antes que essas portas se fechem. A Bíblia diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. O Senhor nos oferece todos os dias uma nova oportunidade de sermos melhores, de estarmos nos relacionando com Ele, de recebermos tudo que Ele tem para nós, tudo que Ele quer dar a nós, mas também vivermos tudo aquilo que é o projeto original dEle para a nossa vida. Só que não adianta só Deus querer. Tem tantas pessoas em relação às quais Deus quer, mas a pessoa não quer. E não existe relação unilateral. Não tem como você fazer um casamento e você amar sozinho, só você que ama a sua esposa, ou só você que é a esposa ama o marido. Tem graça, um casamento desse tem futuro? Então entenda isso. A nossa relação com Deus é uma relação onde nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a querermos o que Ele é, em primeiro lugar, e tudo que Ele tem para dar para nós. Porque além disso ter sido comprado a um altíssimo preço, isso também é maravilhoso demais para nós, e é maravilhoso demais para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Amém? Quem deseja isso para si? Eu vou perguntar de novo, porque eu quero ouvir um amém bem claro, bem verdadeiro da sua boca. Quem deseja a graça de Deus para si? Então seja obediente.